pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós continuaremos com abertura de parede curva, porém, dessa vez, nós vamos inserir aberturas circulares e elípticas, além da retangular e quadrada que nós também já aprendemos. Só que dessa vez será um pouco diferente da maneira que nós fizemos na aula passada, pois nós usaremos uma família para determinar essa forma. Vamos lá? Bom, pessoal, para fazer aquele tipo de abertura que eu mostrei no início da aula, nós vamos inserir janelas nas nossas paredes. Isso mesmo que vocês ouviram, janelas. Só que nós montaremos uma família de janelas, em que nessa família não terá a janela em si e nem o batente, apenas a abertura. Pois assim, a abertura será feita como se fosse para inserir uma janela, mas não terá a estrutura da janela em si. Para isso, então, vamos até Arquivo, Novo, Família. Nós usaremos a família janela métrica. Aqui, ó, nós temos três opções: janela métrica, parede cortina, janela métrica com alisar e janela métrica. A nossa é apenas janela métrica. E vamos abri-la. No momento em que eu abro a família, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o ajuste das unidades. Então, através do atalho UN, eu vou mudar de milímetros para metros e 2 casas decimais. Ok e ok. Vamos até o 3D dessa família para entender o que está acontecendo. Vou mudar o estilo visual para cores consistentes e aqui está. Então, essa família de janela, ela é preparada para você fazer a modelagem da janela que você quiser. E dentro dela já existem alguns parâmetros. Então, aqui em criar propriedades, eu vou clicar em tipos de famílias. Aqui em tipos de famílias, então, eu consigo ver que ela já tem a cota de parâmetro de altura e a cota de largura. Então, se eu fizer as alterações aqui e aplicar, eu já tenho a alteração dessa minha janela. Ou seja, se eu salvar como essa janela apenas como abertura e carregar lá no meu projeto, ela vai fazer aberturas quadradas ou retangulares de acordo com o que eu indicar no projeto. Então, aqui eu vou dar um OK, eu vou salvar como essa família, eu vou salvar na pasta do curso. Então, aqui será a abertura quadrada. Uma vez com a minha família salva, nós vamos carregá-la no projeto. Então, aqui ela já está carregada. Então, basta eu vir em arquitetura, janela e aqui estará a nossa abertura quadrada. Para eu inserir, basta eu encostar aqui na parede e clicar. Olha que bacana. Então, aqui eu tenho a flexibilidade de mudar as dimensões dessa abertura, assim como nós fazemos com uma janela. Então, basta eu vir aqui em editar tipo, se eu quiser eu posso duplicar e alterar a altura e largura. Aqui eu quero uma altura de 3 e eu vou manter a largura de 2, ok? Aqui, reparem que ela cortou a minha parede em cima, então basta eu realocar. E aqui está a nossa abertura quadrada. Agora, digamos que você queira essa abertura com um vidro no meio. Isso deverá ser editado na família. Então, nós clicamos aqui na janela e vamos até editar família. Aqui em editar família, nós vamos até a planta de piso e nível de referência, pois aqui
nós vamos inserir planos de referência para que possamos criar um novo parâmetro, e esse novo parâmetro será a espessura do vidro. Nós já criamos parâmetros anteriormente, mas para relembrar, então nós vamos em plano de referência, eu vou traçar dois planos, um acima da linha central horizontal e outro abaixo da linha central horizontal. Feito isso, nós vamos inserir duas cotas. Uma cota que vai da linha externa até a linha interna e outra cota da linha externa, a linha central e a linha interna. Por que disso? Porque nós vamos ativar a igualdade das cotas, para que essas linhas sempre se movam em proporção. Então, agora eu vou sair com o ESC, vou selecionar o número 12 e vou aplicar uma cota paramétrica nele. Como que nós fazemos isso? Aqui em legenda, basta clicar em criar parâmetro e nós vamos dar o nome a esse parâmetro. Então, aqui é a espessura. Ok. Agora, então, nós precisamos desenhar o nosso vidro. Lembrando que aqui são os limites da largura. Então, a nossa abertura, ela inicia aqui e termina aqui. Então, aqui eu vou ajustar, pois o nosso vidro, ele será desenhado nesse espaço. Então, nós vamos até a aba criar, extrusão, retângulo, e eu vou desenhar aqui dentro desse espaço. Por que eu estou fazendo dessa forma? Se vocês se lembram das outras aulas de modelagem, nós precisamos alinhar essas linhas aos planos. Então, é mais fácil eu fazer menor e depois alinhar. Então, aqui com o comando alinhar, eu clico no plano, clico na linha e fecho o cadeado. Clico no plano, clico na linha, opa, não foi? ESC, novamente alinhar, clico no plano, clico na linha e fecho o cadeado. Aqui na lateral, cuidado para não selecionar a linha da parede, você tem que selecionar o plano. Então, o plano, a linha, cadeado, plano, linha, cadeado. Feito isso, nós vamos finalizar. Por que disso? Porque agora nós vamos numa vista de elevação, ou a exterior ou a interior, e nós vamos fazer o ajuste dessa forma aqui com os planos de referência de altura. Então, eu vou mudar aqui o estilo visual para a estrutura de arame. Aqui está o nosso vidro. Com o auxílio, então, do comando alinhar, eu vou fazer o alinhamento do nosso vidro com os planos de referência relacionados ao parâmetro de altura. Então, eu seleciono e travo. Seleciono o plano, seleciono a forma e travo. Vamos fazer então o teste em tipos de família, alterando a altura para 3, aplicar, está tudo funcionando, a largura para 3, aplicar, também está funcionando. Então, eu vou voltar com as configurações anteriores e agora, então, eu vou inserir um parâmetro de material para o nosso vidro. Então, basta eu selecionar o vidro, aqui está ele. Em material, eu clico no quadradinho e associo um parâmetro a ele. Então, material, ok e ok. Ele está pronto para ser carregado no nosso projeto. Então, carregar no projeto. Aqui eu já tinha carregado, então eu vou substituir a versão.
E aqui está o nosso recorte. Ele tem essa aparência, pois nós ainda não aplicamos o material. Então, basta vir em editar tipo. Aqui em material por categoria, eu escolho vidro. Ok e ok. Então, aqui já tem o vidro. Eu vou alterar a espessura desse vidro. Reparem que aqui embaixo, essa espessura vai mudar. Então, de ponto 12 para ponto 08, aplicar, reduziu. A altura, eu quero ele com uma altura de 3 metros. Ok. Nós temos a diferença entre sem vidro e com o vidro. Agora, então, nós faremos o modelo do corte circular. Para isso, nós vamos criar uma nova família. Então, nós vamos em Arquivo, Novo, Família. Eu não vou salvar o meu projeto agora. E nós vamos na família de janela métrica novamente. A diferença agora é que nós não usaremos o recorte que ele já traz para nós, que é um recorte retangular. Então, nós vamos até a vista 3D, vamos selecionar esse corte. Aqui, ó, reparem no meu mouse, corte de abertura, eu seleciono. Quando eu seleciono esse corte, eu tenho a opção editar croquis. Então, eu vou editar o croquis do corte. Eu vou até uma vista de elevação para ter uma melhor visualização. Então, aqui está o croquis que faz o corte na minha parede dentro do projeto. O que eu vou fazer agora, então, é selecionar, deletar e eu vou fazer um círculo, pois agora eu quero que o meu corte seja em formato circular. Além disso, eu vou inserir um parâmetro para esse meu corte. Então, basta eu clicar. No momento em que aparecer a minha cota temporária, eu clico nesse ícone aqui embaixo para tornar permanente a cota. Feito isso, eu seleciono a minha cota e vou inserir uma legenda paramétrica. Essa legenda terá o nome de raio underline abertura, ok? Então, pronto. Então, agora o nosso corte será feito de forma circular e com o raio que eu determinar. Então, eu posso finalizar. Aqui na elevação, eu posso remover essas cotas. Basta eu selecionar, então, o plano e apagar o plano, pois eu não vou mais ter essas cotas. Então, vamos testar a abertura. A abertura, raio de abertura, ele está em 800. Eu vou fazer o ajuste de unidades. Então, eu volto o N de milímetros para metros e 2 casas decimais. Volto novamente em tipos de família e vou alterar a minha abertura. Eu quero a minha abertura com um raio de 1,20. Então, está funcionando normalmente. Vou até o 3D. Aqui está a nossa abertura circular. Então, você tem que excluir o croquis original e substituí-lo por um croquis circular. Para inserir o vidro, você vai utilizar dos mesmos procedimentos que nós utilizamos para a abertura retangular. Então, nós vamos até a planta de piso, nível de referência, nós vamos inserir 2 planos de referência. Então, criar plano de referência, basta eu colocar aqui os meus planos. A única diferença será que o nosso desenho do vidro ele não será feito em planta, e sim na elevação. Então, eu já vou inserir as cotas. A primeira cota total, a segunda com a cota de centro, e vou usar a igualdade entre as cotas.
Seleciono do mesmo jeito que nós fizemos para o retangular, venho aqui em criar parâmetro, espessura, vidro, ok? Então, eu já tenho o meu parâmetro criado, vou em uma vista de elevação exterior ou interior. Então, agora aqui na vista de elevação, nós vamos criar o nosso vidro. Então, eu venho em criar, extrusão, e aqui, com o auxílio da ferramenta selecionar linhas, eu vou selecionar a minha circunferência. Quando a minha circunferência estiver selecionada, basta eu clicar. No momento em que eu clicar, a linha rosa será feita e basta eu travar os cadeados. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu travo os cadeados, no momento em que eu aumentar a abertura, o meu vidro também aumentará. Então, feito isso, eu posso finalizar e voltar para o meu nível de referência. Então, aqui está, de acordo com as setas, o meu vidro. Então, eu vou trazê-lo até aqui a linha, travar, vou trazê-lo até essa outra linha e travar. Lembrando que essas linhas são da cota de espessura do vidro. Então, agora com ele selecionado, nós vamos adicionar um parâmetro de material. Então, eu clico no quadradinho ao lado de material, criar novo parâmetro, vidro, ok, e ok. Vamos até uma vista 3D, e aqui está, vou mudar o estilo visual. Aqui está, então, a nossa abertura e o nosso vidro. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir a espessura do meu vidro. A espessura tá de 0,12, eu vou deixar essa espessura com 0,05. Então, aqui já foi reduzida a espessura. Outra coisa que eu vou fazer é diminuir a abertura desse raio. Então, ao invés de um raio de 1,2, eu quero um raio de 0,8. Pronto? Tudo funcionando. Eu vou salvar esse arquivo. Família. Aqui é a abertura circular com vidro. Caso vocês queiram apenas a abertura circular sem o vidro, basta excluir o vidro e salvar como. Então, aqui é circular, salvar, e eu vou carregar para o meu projeto. O meu projeto 2. Pronto, então basta eu encostar na parede que será feita a abertura. Lembrando que aqui está dessa forma, pois eu preciso ajustar o material. Então, eu venho em editar tipo e altero o material. Vou escolher vidro, ok e ok. Pronto, então aqui está a nossa abertura circular. Pessoal, para a forma elíptica, nós vamos ter que ter um pouco de cuidado. Por que disso? Porque o Revit ele não aceita fazer um corte elíptico. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou em Arquivo, Novo, Família. Vou escolher a mesma família de janela métrica com a qual nós já trabalhamos. Vou até aqui a vista 3D. Vou selecionar o croquis. Vou selecionar a abertura e editar o croquis. Então, eu vou deletar esse croquis retangular e vou fazer o croquis de uma elipse, ok? Então, aqui, pronto. Então, eu já tenho a abertura elíptica e vou carregar no meu projeto. Quando eu carrego no meu projeto, eu não consigo inserir na parede. Repare aqui no meu mouse que ele está com o símbolo de não permitido. Então, como que nós temos que fazer? Eu vou criar uma família e vou fazer a forma circular nela, porque eu sei que a forma circular ela corta, assim como nós já vimos anteriormente.
Depois que a minha forma circular estiver pronta e inserida no meu projeto, eu vou editar a família e fazer o croquis de uma elipse. Então, eu vou voltar lá para minha família, vou substituir a forma da elipse por uma forma circular. Então, basta eu excluir a elipse e transformar em uma forma circular, fechar, né, concluir e carregar no projeto. Eu vou substituir a versão existente, então nós vamos em arquitetura, janela, e aqui está a família que eu ainda não salvei, clico, pronto, então a abertura circular foi feita. Com a abertura já pronta, eu seleciono a minha abertura e venho em editar família aqui em cima na aba modificar. Então eu seleciono editar família, seleciono o meu croquis e edito o croquis para a forma de elipse que eu quero. Então eu vou fazer a minha elipse. Opa, ela ficou grande. Aqui, vou concluir e carregar no projeto e vou substituir a versão existente. Então aqui no caso ele deu erro porque ele ficou exatamente na junção das minhas duas paredes, vou trazer ele um pouquinho mais para cá, pronto. Então aqui eu tenho a forma elíptica de corte. Só que para fazer essa forma, então vocês têm que criar uma família circular, inserir no projeto, clicar, editar para a elipse. Caso vocês queiram fazer o vidro, é exatamente da mesma maneira que nós fizemos para o retângulo e para o círculo. Basta criar a extrusão do vidro e ajustar a espessura do mesmo no nível de referência, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu confesso também que eu acho a elipse um pouco complicada, mas eu acho que é uma forma um pouco mais difícil de se usar em projetos arquitetônicos. As mais usuais são a circunferência e retângulo e quadrado, mas caso vocês realmente precisem usar essa forma, aqui está a solução. Então, até a próxima!